VII tinha um problema que nenhum exército podia resolver. Ele não conseguia provar que o homem que queria o seu trono era um mentiroso, porque não existia cadáver. Em 1491, um fantasma voltou para cobrar conta da Guerra das Duas Rosas e ele vestia seda. Dizia ser o Duque de York, um dos príncipes da Torre. E o problema é que o Henrique não tinha como provar que ele não era, né? Não tinha como provar que os príncipes da Torre estavam mortos, não tinha corpo, não tinha testemunha e nem confirmação oficial dessa morte. E uma ausência sem prova é um buraco político que nunca fecha. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e se você está acompanhando essa saga e quer ver como o sistema Tudor foi construído no sangue e na paranoia, já deixa o seu like. Hoje o arquivo é sobre o homem que quase apagou o nome Henrique da história antes mesmo dele começar. Bora abrir o arquivo. Em 28 de junho de 1461, no Palácio de Placentia, em Greenwich, às margens do Tâmisa, a Elizabeth de York entrou em trabalho de parto cercada pelo protocolo rigoroso que envolvia o nascimento de um príncipe Tudor. O quarto tinha sido preparado dias antes, janelas seladas, paredes cobertas por tapeçarias pesadas para proteger o ar e os olhares, luz baixa e ambiente fechado, como exigia a tradição para partos reais. Era a chamada Câmara de Parto Real, um espaço só para mulheres, completamente selado do mundo exterior. Uma mistura curiosa de medicina da época com superstição. Protegia a rainha e o espírito de doenças e de maus espíritos. O próprio rei aguardava do lado de fora, como exigia a tradição. E foi nesse dia que o famoso bifão do Henrique VIII nasceu. 3 dias depois, em 1º de julho, ele foi levado à igreja dos frades observantes de Greenwich para o batizado. A cerimônia foi conduzida pelo Richard Fox, o bispo de Exeter. A pia batismal de prata maciça trazida da Catedral da Cantuária foi posicionada sobre um estrado elevado, coberto de damasco e linho de Chipre. O batismo não era apenas o início da vida religiosa do menino, era a apresentação formal de mais um príncipe ao mundo. O nome Henrique não era acidental. Arthur era o símbolo, o nome carregado de profecia, de Camelot, de destino glorioso, construído para comunicar que a dinastia Tudor era o cumprimento de algo antigo. O Henrique era diferente, uma homenagem aos grandes reis de Lancaster e ao próprio pai. Não era símbolo, era seguro. Arthur era a narrativa pública da dinastia, como eu comentei. O Henrique era o que ficava quando a narrativa falhasse. Aí, em 1491, com 6 anos de reinado e o Arthur vivo e saudável, o Henrique VII provavelmente não pensava muito no segundo filho como possibilidade de sucessão. Os despachos dos embaixadores italianos que visitaram a corte nesse período confirmam. O Henrique aparecia nas correspondências diplomáticas como um menino de poucos anos grudado na mãe, mal uma nota de rodapé. Do ponto de vista político, o nascimento do Henrique consolidava algo que o Henrique VII precisava que o mundo visse. A dinastia Tudor produzia herdeiros vivos e saudáveis. O Arthur nasceu em 1486, a Margaret em 1489, o Henrique em 1491. 3 filhos vivos em 5 anos de casamento e 2 deles homens, para um reino que tinha passado décadas de guerra civil, alimentada por herdeiros únicos que morriam cedo. Isso era exatamente o tipo de estabilidade dinástica que diferenciava a nova casa Tudor de tudo que havia vindo antes. No final das contas, o Arthur era a profecia e o Henrique era o plano B. Em 1491, ninguém imaginou que os dois papéis se inverteriam. Só que nem tudo são flores. Em dezembro de 1491, 6 meses depois do nascimento do Henrique, um navio mercante bretão atracou no porto de Cork, no sul da Irlanda. Entre os homens que desceram ao cais, estava um rapaz de 17 anos, vestido com roupas de seda, que claramente não eram dele, loiro, bonito, bem apessoado, e trabalhava para um comerciante bretão de tecidos chamado Pierre Jean Meno. Chamava-se Percy Welbeck, filho de um barqueiro de Tournai chamado Gerard.
Na sua história real, não tinha absolutamente nada que justificasse qualquer reivindicação a qualquer coisa, nem título de nobreza. E ainda assim tinha algo nele. As fontes da época concordam que o Warbeck parecia convincente. Não apenas pela aparência, embora os relatos insistam que ele era parecido com os Plantageneta, mas pela presença. Ele sabia como se portar, como falar e como ocupar o espaço como alguém acostumado a ser observado e obedecido. Em um mundo onde a identidade era construída pela performance e pelo sangue, isso importava muito. O Conde de Kildare, o homem mais poderoso da Irlanda, em 1491, era iorquista de coração. A tentativa do Lambert Simmer 4 anos antes tinha partido dali e quase tinha funcionado. Você lembra dos vídeos anteriores? Então, os homens que encontraram Warbeck em Cork não eram sonhadores, eram operadores políticos que reconheciam oportunidade quando viam uma. Eles testaram identidades nele como quem testa chaves em portas. Primeiro o Conde de Warwick, descartado porque o Henrique mantinha o Warwick vivo na torre e podia exibi-lo a qualquer momento. Depois, um filho bastardo do Ricardo III, pouca força política. E então chegaram a identidade que era ao mesmo tempo mais absurda e mais perigosa. Ricardo, duque de York, o segundo dos meninos da torre. O menino de 9 anos que tinha desaparecido em 1483, sem deixar corpo, sem testemunha final e sem confirmação oficial, era o fantasma perfeito. A lógica era elegante e brutal. O Henrique podia tirar o Conde de Warwick da torre, passear com ele pelas ruas de Londres para provar que ele estava vivo, como tinha feito com Lambert Simnel, mas não podia fazer a mesma coisa com Ricardo. O Warbeck não precisava ser verdadeiro, só precisava ser impossível de refutar com certeza absoluta. Então começou o treinamento, e esse é um detalhe que transforma a história de curiosidade em ameaça. Ele não apareceu pronto, ele foi construído. Haviam pessoas com interesse direto em fazê-lo convincente, e essas pessoas investiram tempo, dinheiro e conhecimento. Ele aprendeu inglês até soar natural, aprendeu o protocolo da corte, gestos, timing, quando fica quieto, aprendeu genealogia, nomes, relações e histórias internas da casa de York, aprendeu a narrativa que deveria contar, como escapou da corte, quem o ajudou e por que ele tinha permanecido em silêncio por quase uma década. Em 1492, o Charles VIII da França recebeu ele na sua corte e o tratou como um príncipe. O Charles não precisava acreditar, só recebê-lo, porque isso já dava credibilidade à história. O Henrique respondeu com uma jogada que parecia contraditória. Ele invadiu a França com 15 mil homens, 700 navios, a maior força militar inglesa do século, e quase imediatamente negociou paz. O Tratado de Étaples garantiu uma pensão anual de 50 mil coroas e a expulsão do Warbeck da França. Para os soldados que voltaram sem batalha, parecia fraqueza, mas para o Henrique era precisão. Dinheiro entrando, ameaça removida. Ele tinha transformado uma ameaça militar numa vitória financeira e diplomática. Mas claro que o Warbeck não desapareceu, ele só mudou o palco. O Charles VIII tinha o expulsado, mas a Margaret da Borgonha abriu as portas. Ela era irmã do Eduardo IV e do Ricardo III, tia direta dos príncipes da Torre. Vivia como viúva em Malines, com riqueza, autonomia e rede política ativa. E claro que ela tinha motivo. Quando o Warbeck chegou a Malines, ela o recebeu como sobrinho, o apresentou como tal. E escreveu lá para Isabel de Castela, que acreditou imediatamente. Essa frase não é prova de crença, é prova de escolha. Depois veio Maximiliano, o rei dos romanos, irritado com Henrique VII por ter sido ignorado nas negociações com a França. E então, em 1493, a notícia explodiu pela Inglaterra, trovejando pelos portos e mercados. Não como fato comprovado, mas como possibilidade. E em política, possibilidade já é suficiente para começar uma guerra. No mesmo ano, em 8 de junho de 1492, poucos meses depois do Warbeck começar a circular na Europa, morreu a mulher que havia sido rainha da Inglaterra, mãe de Elizabeth de York, avô do príncipe Arthur, a rainha branca e uma das figuras políticas mais resilientes do século XV inglês, Elizabeth Woodville.
Ela morreu em reclusão, sem grande cerimônia pública, sem o tipo de espetáculo que tinha marcado toda a sua vida. Vamos recapitular. Em 1464, o casamento secreto dela com Eduardo IV, uma mulher de nobreza menor casando com um rei iorquista, tinha chocado a corte, gerado ressentimento imediato entre as famílias ricas e tradicionais do reino. Durante o reinado do marido, ela construiu uma rede de influência, colocando sua família em posições-chave. Era uma ascensão meteórica que alimentou o ambiente de tensão que marcaria os anos seguintes. Quando Eduardo IV morreu em 1483, o mundo dela desmoronou. O filho mais velho foi proclamado rei, mas nunca foi coroado. Foi levado para a Torre de Londres sob a guarda do tio Ricardo, duque de Gloucester. O segundo filho, Ricardo, duque de York, foi retirado do santuário, onde Elizabeth tinha se refugiado, e levado para a torre. Os dois meninos desapareceriam ali. Nunca houve confirmação oficial, apenas silêncio. E foi desse silêncio, em refúgio na abadia de Westminster com as filhas, que surgiu uma das alianças mais improváveis da história inglesa. Elizabeth Woodville e Margaret Beaufort, mãe de dois lados opostos da Guerra Civil, unidas pelo mesmo objetivo. Uma queria segurança para a filha, outra queria o trono para o filho, e aí a solução foi o casamento. Em 1487, Elizabeth Woodville tinha sido afastada da vida pública e enviada para o convento de Bermondsey. As razões não são totalmente claras. Pode ter sido prudência política, o Henrique limitando a influência de uma figura associada aos Yorks, ou pode ter sido controle, reduzir o poder informal de uma mulher que tinha demonstrado capacidade de articulação política, provavelmente as duas ao mesmo tempo. O que a gente sabe é que Elizabeth Woodville era perigosa, não porque podia fazer, mas pelo que ela representava. Ela era a memória viva de uma era que a nova dinastia Tudor precisava apagar. Ela era a mãe dos príncipes da torre e sua simples presença na corte era um lembrete constante daquele mistério sangrento para resolver. E a vida dela, com todas as suas reviravoltas, provava que dinastias podiam ser construídas e destruídas. Para projetar estabilidade e legitimidade, os Tudors precisavam apagar memórias inconvenientes, e a Elizabeth Woodville era uma. Para Elizabeth de York, a perda não era apenas de uma mãe, era o desaparecimento da única pessoa que tinha vivido ao lado dela todas as versões possíveis daquele mundo que tinha deixado de existir. Agora, voltando ao problema do Warbeck, a resposta de Henrique a essa ameaça foi estruturada em 3 frentes simultâneas: econômica, política e simbólica, no ano de 1494. E as 3, quando vistas juntas, revelam algo essencial sobre como ele governava, não como guerreiro reagindo a crises, mas como arquiteto construindo um sistema onde crises não tinham espaço para crescer. A frente econômica foi a mais imediata. O Henrique impôs sanções comerciais à Borgonha, proibindo o comércio inglês com Flandres, em retaliação direta ao apoio da Margaret ao Warbeck. Os Merchant Adventurers, responsáveis pelo fluxo de lã inglesa para a Altupéria, foram forçados a abandonar o principal centro comercial da Europa e se reinstalar em Calais. Em Bourges, a comunidade inglesa foi desmantelada. Em Londres, os armazéns começaram a encher: lã, tecido, produção parada e dinheiro parado. E quando o dinheiro para, a cidade reage. Motins aconteceram, mercadores pressionaram, e navios estrangeiros passaram a ocupar o espaço deixado pelos ingleses, alimentando ressentimentos e a violência dos portos. O custo era visível, imediato e impopular, mas o Henrique não queria ser amado. Ele estava tentando tornar o apoio ao Warbeck caro demais para quem o sustentava. Era uma chantagem comercial, usar a economia como uma arma política, e era uma aposta bem arriscada. Mas funcionou, você vai ver já já. A segunda frente foi a Irlanda. A ilha não era apenas território periférico, era problema recorrente. Lambert Simnel havia partido dali em 1487. O Warbeck tinha sido descoberto ali. As redes yorkistas eram fortes na ilha.
E aí, em 1494, o Henrique nomeou Sir Edward Pollins como Lord Deputado da Irlanda, com uma missão clara: transformar a autonomia irlandesa em dependência. Ele fez a Lei de Pollins, aprovada pelo parlamento irlandês em dezembro daquele ano, e no papel pode até parecer burocrática, mas na prática era uma coisa muito simples. A Irlanda deixava de ter autonomia política, nenhuma lei podia sequer ser proposta sem passar antes pelo Conselho do Rei inglês, ou seja, o parlamento irlandês continuaria existindo, mas sem poder decidir de verdade. É claro que isso gerou ressentimento, e o Henrique sabia disso, mas para ele, ressentimento era administrável, uma base operacional para inimigos, não. Então vem a terceira frente, a mais sutil e mais fria. Em novembro de 1494, o Henrique investiu formalmente o filho de 3 anos, o príncipe Henrique, como duque de York. À primeira vista, era apenas mais um rito dinástico, mas naquele contexto não tinha nada de neutro. Duque de York era exatamente o título que o Arbeck dizia possuir. O Henrique ocupou o símbolo. O Duque de York agora tinha 3 anos, vivia na corte inglesa, era visto, reconhecido e incontestável. E o Arbeck, por mais bem treinado que fosse, não podia competir com um corpo real, com uma criança viva integrada à máquina do poder Tudor. Era a propaganda sem palavras. Mas enquanto as 3 frentes avançavam, os adversários na Europa não estavam parados. Numa cerimônia em Viena grandiosa, durante as celebrações fúnebres do imperador Frederico III, Maximiliano formalizou o reconhecimento do Arbeck como Ricardo IV da Inglaterra, em público e diante de representantes das principais casas europeias. Depois, o Arbeck foi levado com procissão pelos Países Baixos, ao lado do jovem arquiduque Felipe da Borgonha. Era um teatro político de alto nível. Ele só precisava ser visto, não precisava ser verdadeiro, e foi visto. O ano de 1495 abriu com a maior revelação política do reinado até aquele ponto. William Stanley, irmão do padrasto do Henrique, Lord Stanley, que era o Lorde Camareiro, controlava acesso às câmaras privadas do rei, e ele foi preso no início de janeiro. E o Henrique foi falciane e fingiu surpresa, enquanto sabia de tudo havia mais de um ano, porque tinha mandado vigiar os criados de Stanley durante todo esse tempo. Quando os homens do Henrique chegaram para tomar posse do castelo de Holt depois da prisão, encontraram entre os bens inventariados um colar de libré e orquista cravado com as rosas brancas e os sóis, que são as insígnias da casa de York, 10.000 libras em dinheiro vivo, que era suficiente para financiar um exército. O Lorde Camareiro estava guardando uma fortuna iorquista enquanto servia o rei Tudor. Ele foi julgado e decapitado em fevereiro de 1495. A mensagem chegou a toda a nobreza inglesa com uma clareza que nenhum discurso podia igualar. Se o homem que tinha sido decisivo na vitória do Henrique na Batalha de Bosworth não estava além da suspeita, então ninguém estava. Aí a corte ficou mais tensa, as pessoas começaram a baixar a voz e o regime mudou de textura, mais fechado, mais vigiado, mais assustador para quem tinha algo a esconder. Em julho de 1495, a invasão que tinha sido ameaça por anos finalmente tentou acontecer. Uma força apoiada pelo Maximiliano I e pela Borgonha apareceu ao largo da costa de Kent, em Deal Beach, e era exatamente o momento que o Arbeck precisava: pisar sobre solo inglês e transformar toda aquela narrativa em algo real. Só que o Henrique estava à espreita, esperando. Os homens do rei estavam escondidos nas dunas, posicionados com antecedência, e quando a primeira leva de soldados começou a desembarcar, ainda desorganizada, entrando na água rasa, carregando equipamentos, foram atacados ali mesmo, antes de conseguir se formar. Não teve avanço, não teve batalha de verdade, foi um massacre rápido, confuso, gente sendo derrubada na água, sem espaço para reagir. Enquanto isso acontecia, o Arbeck assistia tudo do navio. Ele não desembarcou, ele viu os próprios homens sendo abatidos na praia e recuou. A invasão, que levou anos para ser construída, acabou em minutos, antes mesmo de começar de fato. Enquanto tudo isso acontecia, o julgamento do Stanley, a batalha de Deal Beach, a conspiração desmantelada, em algum momento naquele verão e outono, a menina de 3 anos, chamada Elizabeth, que estava no palácio de Eton,
não sabia nada disso. Elizabeth Tudor nasceu em 2 de julho de 1492 no Palácio de Sheen, poucos dias depois da morte da avó, Elizabeth Woodville. A menina cresceu no berçário de Eton com Arthur, Margaret e Henrique, o mundo pequeno e protegido dos filhos reais, onde as grandes crises políticas chegavam como rumores distantes, se chegavam. Só que essa pequena vida não durou muito. Em 14 de setembro de 1495, ela morreu com 3 anos, 2 meses e 12 dias. A causa da morte a gente não sabe com precisão, porque a medicina do século XV não tinha um vocabulário para distinguir as várias doenças que matavam crianças pequenas. Os pais estavam viajando entre Northampton e Bunbury quando receberam a notícia. Ela foi enterrada na capela de São Eduardo, em Westminster, em um túmulo de mármore de Purbeck e mármore preto. O reino estava em guerra com o fantasma e a rainha perdia uma filha real. As duas histórias corriam em paralelo em 1495, sem que ninguém pudesse pausar uma para se atentar na outra. No ano seguinte, em 24 de fevereiro de 1496, o Henrique virou o jogo. Foi assinado o Intercursus Magnus, o Grande Acordo, um tratado comercial com os Países Baixos que reabriria o comércio em condições extremamente favoráveis para a Inglaterra. Os Merchant Adventurers voltaram para Antupéria com vantagens fiscais importantes. O comércio de lã voltou a circular e o dinheiro voltou a girar. E isso não foi coincidência, foi exatamente o que o Henrique queria desde o começo. Ele segurou o comércio até doer o suficiente e quando doeu o acordo veio, a pressão funcionou. Mas o mais interessante não está nem no comércio em si, está no efeito colateral disso. Ao normalizar as relações com os Países Baixos, o Henrique cortou o ambiente que sustentava o Arbeck, porque não era só abrigo político, era reconhecimento, espaço e legitimidade. Isso está diretamente ligado a dinheiro e comércio. Quando um volta ao normal, o outro, puff, desaparece. Então, sem apoio externo consistente, o Arbeck deixou de ser uma ameaça real e voltou a ser só o que ele sempre foi, um problema instável tentando parecer solução. E no fim, o Henrique não precisou marchar um exército contra Margarete da Borgonha, só precisou deixar a lã parada tempo suficiente para que apoiar um pretendente ao trono começasse a sair caro demais. Mas isso ainda não acabou. O Arbeck ainda não acabou. Agora, em 18 de março de 1496, 3 semanas depois do Intercursus Magnus, nasceu a quinta filha de Henrique VII e Elizabeth de York, Maria Tudor, futura rainha da França como esposa do rei velho, Luís XII, depois duquesa de Suffolk, mulher que viveria uma vida própria, intensa, completamente diferente do papel de peça diplomática que seu nascimento anunciava. Mas em março de 1496 era mais uma peça no tabuleiro de alianças que o Henrique construiu de forma meticulosa. O parto segundo o protocolo rígido reservado às rainhas inglesas, o mesmo quarto selado, mesmas tapeçarias, mesmas parteiras, o mesmo rei do lado de fora. Elizabeth já não era mais uma mãe inexperiente, era um nascimento em sequência que sustentava politicamente a dinastia. O que para outras mulheres podia ser apenas maternidade, para uma rainha sempre foi uma função de Estado. O berçário de Eton estava cheio novamente. A Margaret com 6 anos, o Henrique com 4 e agora a Mary recém-nascida. Mas também tinham ausências. A pequena Elizabeth, que tinha morrido meses antes, deixava um espaço que nenhum novo nascimento preenchia, e o Arthur já não fazia parte daquele mundo. O herdeiro já tinha sido investido como príncipe de Gales, com a própria casa, a própria corte, e pouco tempo depois seria enviado para Ludlow Castle, na fronteira com o país de Gales, onde passaria a viver como príncipe de fato. E foi lá, inclusive, que anos depois ele se instalaria com a Catarina de Aragão. Eu vou contar isso no próximo vídeo. Na lógica dinástica, filhos eram continuidade, na experiência humana não eram substituíveis. A vida na corte Tudor era, em geral, como todas as da época, um equilíbrio estranho entre luto e função. A Mary, na linguagem fria da diplomacia dinástica, um futuro casamento, que seria uma futura aliança, que em miúdos alianças eram que mantinham um rei com genealogia fraca no trono.
França, Espanha, Sacro Império, cada potência representava uma possibilidade naquele berço. O Arthur era a continuidade, né? O resto era a possibilidade. O batismo da Maria foi encenado com o mesmo cuidado de sempre: procissão, pia de prata, padrinhos escolhidos por peso político e os tecidos ricos, comunicando estabilidade e permanência para os embaixadores estrangeiros presentes. Cada detalhe gritava uma coisa: dinastia, tudo é forte, é estável. E o futuro está garantido, mesmo que o presente estivesse como estava, ainda assombrado por um fantasma que não morria. Então, no próximo episódio, a gente vai falar de quando Arbeck tentou a jogada final, porque em setembro de 1496, o rei James VI da Escócia, James IV da Escócia, cruzou a fronteira inglesa à frente de um exército com Arbeck do lado. A invasão, que deveria ser o retorno triunfal do príncipe iorquista, durou 6 dias. O povo inglês do norte não se levantou. E o Henrique preparou a maior resposta militar do reinado, que virou uma rebelião, que não era sobre o Arbeck, mas sobre impostos, a rebelião Cornish. E no meio disso tudo teve 2 execuções e também, efetivamente, o casamento do Arthur com a Catarina de Aragão. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steffy Flix.